O meu nome é Roger Sousa, sou sócio da Académica, sou vice-presidente da Mancha Negra e, sinceramente, a Académica para mim é uma forma de viver, é uma forma de estar na vida. A Académica representa muitíssimo do que eu sou como pessoa e muitos dos valores que eu hoje em dia tenho foi até a própria Académica que nos pôde dar. Isso para mim não tem preço. Isso é um bocado no sentido daquilo que se costuma dizer sobre a Académica, que é muito mais do que um clube do futebol. Sim, eu penso que sim. Para mim a Académica, como eu disse, é uma forma de vida. Eu tento respirar a Académica todos os dias, mesmo quando estou ausente de Coimbra por algum motivo, porque a minha terra natal, se assim se pode chamar, não é Coimbra, é Santa Combadão, ou seja, os jogos em casa são 50 km para mim. Mas mesmo quando eu estou fora de Coimbra, estou sempre à procura de algo na internet, estou sempre atento aos blogs da Académica, sempre atento às notícias, sempre atento ao telemóvel por receber alguma notícia e a Académica está na minha vida como eu tento estar no dia-a-dia da vida da Académica. Acho que esse elo que existe é que é o segredo, pelo menos no meu caso, para a minha ligação tão forte com a Académica. E como é que nasceu esse amor? Assim, eu acho que esse amor nasceu, obviamente, pelo que me foi transmitido pelo meu avô e pelo meu pai, que são ambos adeptos fervorosos da Académica, e que me ensinaram e que me levaram pela mão ao estádio a ver jogos da Académica, e foram eles que me transmitiram esse amor natural, e ensinaram-me a não ter vergonha de ser da Académica e a não precisar de ganhar para ser da Académica, e ensinaram-me outro tipo de valores que acho que são mais importantes, que é ser diferente, acreditar que não somos apenas de um clube, mas que somos de algo especial, que somos únicos, porque é fácil ser-se de um dos ditos grandes de Portugal. É fácil. É difícil ser-se de um clube como a Académica e assumir-se que é da Académica, porque é diferente. E acho que eu nunca tive vergonha de ser da Académica em nenhum momento, e sempre tive foi orgulho em ser da Académica. E isso foi-me transmitido, obviamente, pelo meu pai e pelo meu avô. Quando se fala da Académica também é se falar obrigatoriamente do seu passado, do seu historial, das conquistas. Qual é que é o momento que tu mais dá mais prazer falar sobre a história da Académica? Sim, obviamente que as finais da taça, as idas já às competições europeias e a vitória da final da taça 39 são os pontos mais altos da Académica. Infelizmente, e temos que admitir, a Académica nos últimos tempos tem estado afastada um pouco dessa glória de outros tempos. Contudo, o passado não se pode esquecer, e nas coisas boas e nas coisas más ele existiu, deve ser encarado de frente, mas para mim esse passado glorioso da Académica são os pontos mais fortes do seu historial. Infelizmente, no ano passado, a meia-final da Taça de Portugal, quando todos nós ambicionávamos ir ao Jamor novamente, terá sido o meu ponto mais alto que eu pude assistir em loco a um jogo da Académica, e vou recordá-lo. Foi um pouco agridoce, se assim se pode chamar, aquela sensação, porque estivemos tão perto, mas não conseguimos chegar ao sonho de novamente estar numa final. Mas eu acredito que mais cedo ou mais tarde iremos estar novamente no Jamor e quem sabe voltar a ganhar aquele título, que acho que seria importante não só para a cidade, para o clube, para a região e porque não para Portugal, porque eu acho que a Académica não é um clube de Coimbra. Eu acho que a Académica é um clube de Portugal, de muitos portugueses, que veem na Académica um clube e uma forma de estar na vida diferente. E acho que às vezes falta o potenciar dessa parte na Académica, e eu acredito que poderia ser um caminho correto de fazer crescer o clube, mas isso é para outras pessoas, não para mim. Eu sou um adepto apenas. Olha, e pegando também antigamente, o historial, qual é que foi o jogador que mais te... Assim, para mim, um jogador do passado recente da Académica que me marcou foi o Mickey. Primeiro pelo forte elo que nós tínhamos entre a Mancha Negra e o jogador, e depois pelas suas qualidades futebolísticas e o seu caráter. Eu adorava mesmo. O Mickey era um rapaz cheio de boa vontade, genica, de bom jogador, muito boa pessoa, e para mim foi um jogador que neste passado recente me marcou sinceramente. E do plantel atual? Eu gosto muito do estilo e do caráter do Berger, apesar de não ser português, é jogador da Académica. Obviamente que não é o jogador tipo
estudante, etc. Mas é um jogador que encarna o espírito, vê-se que é um guerreiro por natureza. E eu, sinceramente, apesar de ser um central, normalmente as pessoas têm mais afinidade com um jogador que marca golos, eu acho que ele, sinceramente, é um jogador que encarna o espírito da Académica, agressivo, combativo, honesto, sincero, esforçado. Acho que é um jogador que, para mim, corresponde a tudo que um jogador da Académica deve ser. Já deves ter muitas histórias enquanto adepto académico. Há assim alguma que gostarias de partilhar? Sim, eu já tive muitas histórias ao longo destes quase 20 anos a ver a Académica ininterruptamente. Algumas boas, algumas tristes, algumas que me provocaram muitos sorrisos e outras muitas lágrimas. Eu vou contar apenas uma história que foi, penso que a primeira vez que fui aos Açores ver a Académica, depois já lá tive 2 vezes, que acho que foi o número de vezes que a Académica jogou nos Açores, em que eu era bastante novo, não trabalhava e juntei algum dinheiro para ir ver a Académica aos Açores, mas só tinha dinheiro para a viagem de bilhete e de avião, para o bilhete do jogo e para pouco mais. E eu e alguns colegas da Mancha Negra vimos-nos forçados a dormir numa casa em construção, no chão, com um telhado sem janelas, apenas com um telhado por cima de nós, e tivemos 3 dias nos Açores, sem tomar banho, a passar grandes dificuldades, a ver a Académica na 2ª divisão, na penúltima jornada, sem qualquer possibilidade de subir, mas pelo enorme prazer de ver a Académica, de marcar a posição, de ir aos Açores. Fiz uma loucura que hoje olho para trás e digo, hoje se calhar não o faria, ou faria de uma forma diferente, mais fácil, mas na altura foi mesmo um grande sacrifício ter ido aos Açores nestas condições de ver a Académica. Essa foi a maior loucura que fizeste? Assim, eu acho que todos os dias nós fazemos loucuras, porque eu sei o dinheiro que gasto por ano para ver a Académica. Eu sei os sacrifícios que eu obrigo a minha família a fazer, porque eu já faltei a casamentos de familiares, faltei a frequências da universidade, faltei a tudo para ver a Académica. E eu sei que já prejudiquei muitas vezes os meus pais e outras pessoas próximas por causa da Académica. E isso não se pode medir. É algo que se faz porque está dentro de nós e não se explica. Por isso eu já cometi efetivamente muitas loucuras. E conforme nós vamos crescendo, não é? Quando nós somos mais jovens, já fizemos coisas que hoje em dia não o faríamos, éramos mais irreverentes, tínhamos os nervos mais à flor da pele, e se calhar arrependo-me de algumas dessas coisas, desses atos loucos que eu cometi no passado, que hoje em dia não pondero mais, porque tenho outro tipo de vida, não é? Mas tudo que eu fiz pela Académica não me arrependo. Acho que, como eu disse no início, a Académica ajudou-me a moldar o homem que eu sou hoje. Porque esses sacrifícios ajudaram-me a crescer como ser humano. E isso também eu devo à Académica, sem dúvida. E o campeonato este ano começou bem com a vitória na Marinha de Leiria. Quais são as expectativas que tu, enquanto adepto, tens para este ano? Assim, eu espero que a Académica consiga fazer o melhor campeonato possível. Que chegue o mais longe possível no campeonato, na Taça de Portugal, na Taça da Liga. Se possível consigamos chegar a uma final, seria algo bastante bom. A única coisa que eu posso dizer é que eu, como adepto e sócio da Mancha Negra, darei o meu melhor para que a Académica tenha o melhor apoio possível em todos os estádios. Deixarei lá a minha garganta todos os dias para que eles se sintam apoiados, sem aquela necessidade, quase uma obsessão de ganhar. Como a Mancha Negra diz numa pequena canção, mesmo que tu percas, isso não importa desde que eu te possa ver. E esse é o sentimento que eu e muitos partilhamos. O que me interessa é poder contribuir, poder ver o jogo da Académica, poder apoiar a Académica e, se possível, ganhar. Mas não é uma obsessão ganhar. E por isso que eu desejo é que a Académica se mantenha na primeira divisão, consiga chegar o mais longe possível e certamente para o ano será uma nova época, com o mesmo desejo, sem qualquer ambição demasiado louca. Obviamente gostava de ver a Académica a jogar numa competição europeia, como o meu avô pôde assistir. Eu adoraria poder assistir a um jogo e certamente faria o que for preciso para que, se a Académica um dia fosse jogar na Rússia, em qualquer país, eu estaria lá. Isso é um dado adquirido. Eu faria o que fosse preciso para lá estar. Agora, as minhas ambições é que corra tudo o melhor possível, obviamente. A mensagem que tu gostarias de deixar ao Pedro Emanuel, à sua equipa técnica, aos jogadores? Sim, uma mensagem de esforço, e da nossa parte eles vão ter tudo. Eu só espero que eles também deem tudo por nós,
e que não só por nós, mas pelos sócios em geral, por esta cidade, acho que nós merecemos. Acho que às vezes a Académica tem uma massa associativa que poderia também dar mais. Acho que algumas das pessoas estão um pouco afastadas e são críticas e fazem críticas, mas não estão presentes, e acho que isso é errado. Nós devemos sim poder criticar, mas estando presente, apoiando. E a única coisa que eu gostaria que o nosso treinador e a nossa equipa técnica tivessem é o máximo apoio possível e que as coisas corram o melhor possível, porque condições existem. E pronto, vamos esperar. O campeonato não somos só nós, existem outras equipas que também querem ganhar, e o futebol é mesmo isso, é um jogo, não podemos levar isto como vida ou morte, e é isso que me basicamente ambiciona. E essas pessoas que estavas a dizer que eram um bocado afastadas da Académica, se tu tivesses a oportunidade de escolher dizer algo, transmitir uma mensagem, a mensagem que eu gostaria de transmitir é essa. Eu compreendo que hoje em dia não é fácil ver um jogo de futebol, tem os seus custos, obviamente, mas eu penso que só estando por dentro, só apoiando, só participando, quase como se fôssemos todos uma pequena grande família, que a Académica cresce. Por isso eu ia tentar fazer com que eles voltassem a essa família e que pudessem participar e contribuir com as suas experiências e com o seu apoio. E acho que só assim é que nós podemos crescer. qual é o maior sonho que tu tens? Enquanto adepto da Académica seria ganhar um campeonato nacional, né? Mas para mim ir a uma final da taça que normalmente se traduziria numa competição europeia, para mim seria um sonho, sem dúvida nenhuma. E tu, como é que é viver, quando tens particular ser sócio da Académica de Juventude da Mancha, como é que é viver no meio de uma placa organizada? Assim, não é fácil, às vezes, nós falarmos nos nossos trabalhos, na nossa vida, no nosso cotidiano, dizermos que somos de uma claque. As claques, para a grande maioria das pessoas, são coisas extremamente más. Só que eu penso que as pessoas não sabem, efetivamente, o que é uma claque e não sabem o que é a realidade da Mancha Negra. A Mancha Negra é um conjunto de pessoas que, na sua grande maioria, têm os seus trabalhos, estudam na universidade, têm uma escolaridade acima do médio, e penso que isso também nos faz um grupo de pessoas organizadas, efetivamente, mas diferente das demais. E eu não tenho vergonha de ser da Mancha Negra, antes pelo contrário, tenho muito orgulho. Leva-me e rouba muitas horas de trabalho por semana, e não sou, tenho que admitir, fruto do meu trabalho, a pessoa que dá mais horas à claque. Eu às vezes gostava de poder dar mais horas, e infelizmente não posso. Há pessoas que quase que trabalham para que a Mancha Negra tenha as coisas todas prontas a horas, que as condições existam, que tudo esteja pronto, e acho que isso também é um dos segredos da Mancha Negra poder ser uma das claques mais respeitadas a nível nacional, sem ser de um clube que ganha sempre. E nós conseguimos ter as mesmas coisas que esses ditos clubes que ganham sempre conseguem ter. Nós somos um grupo bastante unido, somos realmente uma família. Eu não tenho irmãos, e há algumas pessoas que aqui estão para mim são os meus verdadeiros irmãos, e eu daria tudo por eles, e eu sei que eles dariam tudo por mim, e nós tentamos transportar isso para o dia-a-dia da Académica, é dar tudo pela Académica, através da Mancha Negra.